obrigado, presidente da Comissão Distrital DEI do 4.530, companheira Tânia. Eu gostaria de iniciar dando bom dia a todos, e aqui quero cumprimentar o governador Eurípides Lima, né, governador Lima. Prazer, governador, estar aqui no Distrito 4.530, me sinto profundamente honrado, e em nome do governador Lima, eu quero saudar todos os membros do Colégio do Governador que eu vejo que estão aqui nessa manhã. E cumprimentar também a governadora Vera Lúcia, que é a nossa facilitadora, que faz esse trabalho importantíssimo hoje dentro do Rotary, que é facilitar o aprendizado nosso, desse novo Rotary que a gente deseja sempre. E, saudando a companheira Tânia, eu quero saudar, juntamente com a companheira Tânia, a presidente Luciane Vieira. A Luciane é nossa guru, não é isso, Tânia? Inspiradora, é essa mulher fantástica, que nós temos o privilégio de trabalhar com ela pelo menos uma vez por mês, né? E saudando a vocês duas, eu quero saudar todos os membros do nosso Comitê do Brasil. Eu vi aqui, a gente tem companheiros de Rondônia, eu vi companheiro lá do Uruguai, eu estou vendo de Minas, companheiros do meu distrito, do 4.530, que maravilha. Governador Lima, parabéns pelo seu seminário, parabéns desde já, companheira Tânia, pelos esforços que com certeza vocês fizeram. Eu gostaria de iniciar, então, me apresentando. Eu sou o Carlos Mucida, eu sou um homem de traços brancos, tenho cabelos e olhos castanhos claros, tenho 1,80 m de altura, eu uso um terno cinza escuro com camisa azul clara e uma gravata com a logo desse ano rotário. Ao fundo, background, a logo do CDI Brasil, do CDI Brasil. Bem, eu gosto muito de começar a nossa apresentação, companheiras e companheiros, eu gosto de me apresentar de uma outra forma. Eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter sido bolsista do programa de intercâmbio de grupo de estudos da Fundação Rotary. E quando eu fui bolsista do antigo IGE, eu percebi, anos passados do programa, que aquela experiência mudaria a minha vida. E hoje, num farol voltado para trás, isso foi no ano de 1997, essa experiência do IGE, ela me marcou porque ela abriu o meu olhar para o mundo do diferente, porque era a primeira experiência que eu tinha concreta de lidar com muitas situações diferentes, com pessoas muito diferentes em um outro país. E em uma casa onde eu fui hospedado, quando eu abri o guarda-roupa para colocar as minhas roupas lá dentro, tinha escrito o seguinte: no final de tudo, a vida não vai te perguntar nem quanto você guardou, nem o que você conquistou. Ela só vai te perguntar o quanto você foi capaz de amar. Essa fala, esse texto, ele mudou a minha vida. Eu só consegui a percepção da mudança com o passar do tempo. Falar de diversidade, equidade, inclusão, é falar de pessoas, de capacidade de amar o outro, muito além daquilo que eu estou vendo à minha frente, mas de eu enxergar a pessoa, como ser humano. Desse mundo diverso, desse mundo diferente, somos todos iguais. Somos todos iguais. Então, falar de diversidade, primeiro peço desculpa, teve um erro aqui na hora de eu digitar, né? Então, como que começou no nosso distrito o programa, a Comissão Distrital da Diversidade, Equidade e Inclusão? Então, em fevereiro do ano passado, né, GETS, né, saiu GATS aí, perdão. Então, nós começamos, até então, a falar de diversidade, equidade e inclusão. Nosso distrito não conhecia absolutamente nada. E a gente começou, então, o governador Rony Alves retorna, então, dos Estados Unidos, de Orlando, e me convida para assumir essa comissão. E, tanto no treinamento para governadores assistentes da comissão distrital, quanto nos PETs, foram 4 PETs no nosso distrito,
a nossa comissão teve 30 minutos para apresentar o DEI. Foi a primeira vez, então, que a gente leva oficialmente o DEI para os clubes. Primeiro, então, para os governadores, para as comissões distritais e em cada um dos PETs, que foram em Patos de Minas, Contagem, Montes Claros, estou faltando um, Unai. Tá? Acho que não esqueci nenhum, não. Então, nos PETs. Então, foi o primeiro momento nosso. E da gente falar sobre isso. Sério, é o primeiro. Então, aqui, nós estávamos, então, falando... Opa, vou voltar aqui. Opa. Isso, essa daí. Então, aí a gente falando para o Colégio de Governadores. Então, a gente percebia que falar de DEI, a gente precisava de envolver, a gente precisa de envolver as pessoas. A Luciene colocou que a mudança, todas as mudanças ocorrem na base, mas é preciso que o staff da organização queira. Então, o que a gente, no primeiro momento, o governador Rony disse, eu quero que o DEI funcione. E aí nós começamos, então, nos treinamentos, a falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Aí com o governador, aí com a imagem pública e o nosso facilitador, governador, fazendo a marquinha dele, governador Marcos Pedro, e ao meu lado aí, no terno cinza mais claro, o governador Rony. A gente... Vamos passar. Então, quando a gente passou, então, aquela primeira fase, que foi entre fevereiro e junho. Quando foi em julho, nós fizemos, então, o primeiro seminário distrital do DEI. Nós fizemos online também, com a presença, então, do companheiro Fred Marques, que tinha ocupado, em 2023 e 2024, a presidência do comitê no Brasil. E nessa oportunidade foi o primeiro momento que a gente teve a presença também da nossa atual presidente, da companheira Luciene. Foi um momento muito importante, a gente conseguiu um número significativo, cerca de 120 participantes, mais ou menos 2 horas de duração, e levando essa mensagem do DEI para o distrito. A gente... Agora que está ruim para passar aqui, não sei por quê. Problema. Aí a gente começou em agosto a fazer o processo de orientação e participar do comitê no Brasil, que foi quando eu conheci a companheira Tânia, a companheira da Guia e a presidente Luciene, entre outros companheiros. Então, nós começamos o nosso contato. Então, a gente começou a trocar as cartas, as figurinhas, o nosso aprendizado, o nosso letramento, que a presidente Luciene gosta muito de falar. Então, nós começamos a fazer as participações e as orientações dentro da nossa comissão. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebia? Era fundamental sair da teoria para a prática. Mas como fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente fez foi participar, a gente foi levando para a Rotary, para a Rotaract. Como fazer isso? Primeiro compondo, criando a comissão, estruturando a comissão distrital. Como que ela ia ser feita? Então, nós pegamos a utilização a mesma divisão que a gente tem no programa de intercâmbio de jovens do distrito e dividimos o distrito em 5 áreas. Então, nós temos uma área na região metropolitana, uma na região Alto Paranaíba e Triângulo, a outra no norte de Minas, a capital Belo Horizonte como uma área separada e depois noroeste e norte de Minas. E da seguinte forma, todos os companheiros, nós temos 3 companheiras e um companheiro, eles estão dentro da diversidade. O Vitor, por exemplo, que é a área C, ele tem dupla associação, ele é rotaractiano e rotariano, em Pirapora, Minas Gerais. Nós temos pessoas que são casadas, nós temos companheiros nós temos companheiros que têm orientação homoafetiva, eles estão dentro da comissão.
É uma comissão, nós temos brancos, nós temos negros, nós temos pessoas com cores diferentes, a diversidade nossa, né? Nós temos mães, nós temos aqui companheira que é mãe de autista, então elas estão envolvidas muito com a neurodiversidade, e a gente, para fazer esse processo, para quê? Para levar é, a mensagem do DEI dentro dos clubes. Em quais lugares? Primeiro, no próprio DQA, né? No desenvolvimento do quadro associativo. Porque o nosso clube precisa ser um reflexo dessa sociedade que está aí, com mulheres, com negros, não importa qual a cor, qual a orientação sexual, a identidade de gênero, nós temos que ser um reflexo dessa sociedade. E temos que fazer sempre as nossas análises, como que nós estamos conduzindo isso aqui dentro. De que forma a gente está fazendo com que isso se torne uma realidade. Nós temos que ser um reflexo dessa sociedade que está aí. Nós temos que sair da questão sair dos preconceitos e enxergar pessoas. A gente dividiu, então, dessa forma e começamos a trabalhar. No PIG, nós entramos, então, a gente percebeu que se a gente estruturasse essas áreas e esses companheiros e companheiras começassem a atuar nos clubes específicos dessa região, a gente conseguiria abordar tanto o Rotary quanto o Rotaract. E no Rotary nós abordamos o PIG e o Interact. Então, uma vertente, eu tenho um membro com dupla associação, então ele leva a mensagem para a Rotaract, e o restante trabalha Rotary, Interact e o próprio PIG. No processo de orientação do PIG, nós temos já a participação da nossa comissão. Então, nós vamos na orientação das famílias que vão receber, ou dos pais que estão enviando, para preparar, colocar essa de um dos valores da nossa organização, que é o respeito à diversidade. Então, eu coloco que nós precisamos falar a mesma língua para ter os mesmos objetivos. Então, a gente começou a orientar a comissão distrital. Somos nós que trabalhamos. E a gente faz essa orientação com o auxílio da presidente Luciene e com o apoio tanto do atual governador, que é o governador Rony, quanto do governador Oabi, que é o próximo governador, tá? E da governadora Jaqueline, que é a governadora indicada nossa. Então, nós estamos tentando, no espaço de 3 anos, a gente está trabalhando de uma forma estruturada. Quais as atividades que a gente começou a realizar, então? Nós começamos a fazer o que a presidente Luciane gosta de chamar de Pílulas Day. Sim. Nós começamos a fazer visitas a clubes, e nessa visita os membros da comissão vão falar sobre Day. Nós vamos falar de intercâmbio de jovens, nós vamos abordar a Day. Nós vamos a Interact, vamos falar de Day. Então, estruturando isso. Quando a gente faz esse processo, obviamente, a gente tem algumas questões. Por exemplo, o que aconteceu? Nós temos membros da comissão envolvidos com a neurodiversidade. Então, são mães de autistas e temos também pessoas muito envolvidas com deficiência profunda, deficiência física severa. E vocês vão ver que a gente começou, então, a trabalhar de acordo com o clube, com a realidade, o que a gente poderia fazer. E nós vamos percebendo e vamos alinhando isso na comissão. Começamos a trabalhar também as questões raciais, o antirracismo. Tivemos uma experiência que foi um convite que eu fiz a um companheiro para ele falar sobre antirracismo. Antirracismo e da forma prática, o que eu faço para eu criar um clube mais inclusivo em relação às questões raciais. E este convidado, ele é um companheiro nosso de Rotary, ele é uma pessoa de cor preta, negro, e ele foi com o marido dele. Ele foi com o marido dele. Ele é casado com um rapaz. E ele foi com o marido dele. Me perguntaram se eu era muito corajoso de fazer esse tipo de convite. Eu falei, não. Aí está o Rotary. O Rotary, quando ele traz para dentro do quadro dele um reflexo dessa sociedade.
Nós precisamos de tirar as barreiras. Eu gosto muito de falar isso. Como que eu promovo as pessoas? Quando eu tiro as barreiras. Quais são as barreiras que impedem essas pessoas de existir, de ter um direito ao sol? A presidente Luciene colocou a questão, nós temos a questão com a população trans, né? O número de suicídio entre, por exemplo, que a gente foi um dos programas nossos, que eu vou citar daqui a pouco, que é em Montes Claros, o número de suicídio ou tentativa de suicídio de pessoas que são portadores de deficiência física profunda, porque eu não consigo me movimentar, eu não tenho lugar para eu estar, de pessoas que tentam suicídio porque elas têm orientação homoafetiva, porque elas têm as questões da identidade de gênero, não se sentem cisgênero, são transgênero e precisam de fazer a transição. É um direito que assiste a essas pessoas e nos cabe o respeito. Aquilo que eu volto lá atrás, o meu olhar amoroso sobre as pessoas. Quando eu tenho um olhar amoroso, não importa se eu uso Riabe, se eu uso crucifixo, se eu leio o Alcorão, se eu sigo Jesus Cristo, não me importa. Me importa que são pessoas e que merecem ter o nosso respeito, e nós, dentro do Rotary, precisamos de trabalhar isso, né? A gente criou, em relação ao racismo, a gente criou uma cartilha e a gente utiliza essa cartilha nas próprias reuniões e dá liberdade aos clubes para poderem trabalhar. Nós temos um projeto também que está iniciando, que é em Montes Claros, no norte de Minas, e onde vai realizar, nós vamos ter um seminário day presencial, com os clubes da região norte, que o projeto se chama Superando Limites, são esportes, né, para pacientes com alterações que são portadores de deficiência física. Então, esse projeto, ele é em parceria com a Unimontes, e nós estamos na primeira fase dele, está sendo muito bem estruturado, uma companheira que se chama Rita Bichara, que é quem está coordenando. Então, nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo. Eu gosto muito de uma das falas, é que a gente aprende com aqueles que a gente admite. Muitas vezes a gente faz algum programa, algum projeto para uma determinada população, e quando a gente recebe esse companheiro, essa companheira no Rotary, a gente descobre, houve uma crítica ao processo, como a gente fez aquela inclusão. Ok, a gente ouve a crítica e muda, né? Então, ter também esse ouvido atento, a gente incluiu, aí a pessoa incluída, ela pode, então, pontuar e deve, olha, no processo da inclusão, vamos observar isso. A gente também vai passando por isso. E essas mudanças, elas vão também, nós vamos trabalhando em relação à orientação sexual, identidade de gênero, né? Fazer com que as pessoas se sintam incluídas. Não importa se eu tenho neurodiversidade, se é orientação, se é identidade, se é cor, se é etnia, não importa. O mais importante que a gente está percebendo no nosso distrito é que essa divisão por áreas, essa utilização, usar o PIGE, usar o Interact, usar o Rotaract para levar a nossa mensagem, ter o apoio dos governadores, e vamos fazer esse seminário presencial, que obviamente a gente vai ter outras oportunidades de reflexão, e já também utilizando o processo de facilitação, de uma participação maior daqueles que vão estar presentes, né? Eu acho que meu tempo deve estar acabando, né? Eu quero agradecer à companheira Tânia esse convite, e ao governador Lima. Muito obrigado. Nós estamos aqui para aprender, nós todos viemos aqui para aprender. Eu sempre gosto de falar que eu gosto que o Rotary é um lugar de fazer a gente ser menos pior, menos mesquinho, menos egoísta, né? Tem uma oração de Mahatma Gandhi que ele fala isso, que tudo que ele pediu a Deus, Deus não deu nada para ele do que ele pediu, né? Mas ensinou para ele, ensinou a ser menos egoísta, a ser menos pior, menos mesquinho, né? Então, eu também todos os dias eu peço a Deus que eu seja menos mesquinho, menos egoísta, que eu seja mais aberto à diferença,
que eu aprenda mais, que eu enxergue as pessoas além daquilo que eu estou vendo, que eu tenha um olhar amoroso sobre o outro e, com isso, eu possa acolher. Então, Tânia, muito obrigado pelo convite, governador Lima, tá? E espero ter colaborado de alguma forma com esse seminário. Muito obrigado. Bom dia. Muito. Carlos Nucida, associado ao Rotary Clube de Curvelo, de Minas Gerais, Distrito 4.760. Exerceu a presidência do Rotary Clube de Curvelo por 2 vezes. Foi presidente da Comissão Distrital de Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário, NRDC. Chairperson do Programa de Intercâmbio de Grupo de Estudos da Fundação Rotária, IGE. Bolsista do Programa de Intercâmbio de Grupo de Estudos da Fundação Rotária, IGE. Presidente da Comissão Distrital de Equipe de Formação Profissional. Foi oficial e conselheiro do Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens, PIJ. Governador assistente em diversos anos rotários. Coordenador local do Programa de Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária. Atualmente é coordenador regional distrital do Programa NGSR, New Generation Service Exchange, e presidente da Comissão Distrital da Diversidade, Equidade e Inclusão, DEI, do Distrito 4.760. É cirurgião dentista, pós-graduado em auditoria odontológica, gestão de qualidade ISO e acreditação. Tem MBA em gestão, inovação e serviços em saúde. Tem 2 filhos, Clara e Bernardo.